Passam os anos, eu não posso deixar de amá-lo. Ainda é doce em meus lábios teu nome, sua eterna beleza fascina os meus dias. Ainda é doce em meus lábios teu nome. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Seja muito bem-vindo ao IPADcast. O IPADcast que hoje traz mais um testemunho. Você que gosta de assistir, que gosta de ouvir os testemunhos, que gosta de ouvir uma palavra, você está no lugar certo. É o IPADcast. Hoje estamos aqui para falar com o nosso diácono Samuel, um amigo, um irmão em Cristo, né, Samuca? É isso aí. Glórias a Deus. O Samuca está aqui para a gente estar falando sobre o tema Depois de Damasco. Ó, quem é crente já viu aí, já falou, opa, Já tá ligado, hein? vai falar que é Saulo, vai falar da história de Saulo. É bem isso, nós vamos falar da história de Saulo, o maior dos apóstolos, o maior dos apóstolos. Vamos estar falando aqui o apóstolo dos gentios, o que é uma conversão assombrosa, o que era naquela época e o que é nos dias de hoje, uma conversão real. Só que como o tema diz, né? Depois de Damasco. O que vem depois da conversão? O que vem depois de, levantei a mão, estou aceitando Jesus, entrei nas águas, fui batizado. E agora? Qual que é a próxima etapa? Então você que está aí antes de Damasco, fica preparado que hoje tem paulada. Hoje tem ferramenta. Glórias a Deus. Então eu vou deixar aqui, o nosso irmão Samuel, ele vai se apresentar. Samuca, se apresenta para nós, fala quem é você, qual que é a sua função, né? Fala da sua esposa, que eu sei que assim como eu, você gosta de falar bastante da sua esposa, né? E fala a verdade, um crente que é crente, um servo de Deus que é servo de Deus, ele fala bem da sua esposa em todos os lugares que ele vai. A mesma forma, a sua esposa fala bem dele em todas as formas, em todos os lugares que ela vai. Amém? Então, se apresenta para nós, Samuca. Primeiramente, a paz do Senhor, meus irmãos, Glória a e Deus. todos aqueles que estão assistindo o IPADcast. Eu me chamo Samuel, como ele já disse, né? Disse bastante meu nome. E na igreja em que a gente serve, que a gente congrega, eu sou diácono e músico. E para honra e glória do Senhor, sou casado com uma mulher maravilhosa. O nome dela é Luena. E provavelmente a maioria que está assistindo conhece ela também. E é isso. E é isso. E vai ser papai agora. Vou ser pai. Vai ser pai. Ainda não sabemos, viu? Se você está assistindo segunda-feira, a gente ainda não sabe. Provavelmente na terça-feira a gente vai saber o que vai ser. Se é menino, se é menina, né? Aguardem.
Glórias a Deus. Samuca, vamos começar, né? O texto, né, que a gente conversou, que a gente passou, ele está em Atos capítulo 9, o verso 22, que diz o seguinte: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Em outras versões, ele vai dizer que Saulo servia mais e mais. Amém? E é isso que a gente quer falar hoje. Samuel, fala um pouco para nós, né? Conta um pouco para nós como que foi sua infância, porque quem te olha acha que você nasceu na igreja, né? É. Quem olha assim fala assim, nossa, o Samuel nasceu na igreja. Não sabe as lutas que o Samuel passou. Então conta para nós um pouquinho, como que foi a sua infância, por favor? Conta aí pra gente. Então, eu sou natural de Minas Gerais, Ipatinga, né? E cresci só com meu pai. Meu pai cuidou da gente, eu e mais dois irmãos. Inclusive eu tenho um irmão gêmeo. E durante a minha infância, alguns momentos em que a gente frequentou a igreja, principalmente nós que éramos crianças, a gente sempre ia porque o pai obrigava. E nunca tinha aquele real desejo de estar na igreja. Aí, com o tempo, meu pai parou de levar a gente na igreja, porque o trabalho dele exigia muito dele e a gente também vivia cansado. A maioria das vezes a gente dormia na igreja, e acontece bastante com as crianças. Hoje em dia eu não vejo muito, mas antigamente a gente dormia muito na igreja. E com o tempo eu só fui me afastando. Aí eu nunca tive aquele desejo de estar na igreja até a minha conversão. Glória a Deus. E você se converteu com quantos anos? Com 18 anos, quando eu conheci a Luena, eu me reconciliei. Porque aos 15 anos eu ia à igreja, pelos motivos errados, lógico, e deixei de ir também. Com 16 anos, parei totalmente de ir. E com 18 anos, quando eu entrei no meu primeiro emprego de carteira assinada, eu conheci a minha atual esposa e através dela eu me converti, me reconciliei e, para honra e glória do Senhor, eu estou aqui. Glórias a Deus. Samuel, ele é um amigo, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, a amizade que eu tenho por ele, o companheirismo nessa muca. E só que é uma coisa que eu não posso ser hipócrita e também não posso ficar mentindo para ele, porque eu amo demais esse homem, né, como meu amigo. E eu sempre falo para ele que quando eu vi ele, eu fiquei, meu Deus, coitada da Luena, arrumou um nóia. Foi. Alguns pensavam assim. E a gente olhando com os olhos humanos, né, com os nossos olhos de julgamento, a gente julga, né? Sim. Eu lembro que eu pensei isso e ainda fiquei, meu Deus, coitada da Luana, daqui a pouco vai sair da igreja. Sério, pensei isso. Mas glória a Deus, Deus é maravilhoso, trouxe um homem de Deus, um servo de Deus, um homem fiel, né? Que desde que começou a namorar, é um homem de verdade. Vou falar a verdade, Samuca, o que você fez não é qualquer homem que faz, não, e hoje a gente não vê ninguém fazendo isso, não. Não vê. E você entrou na vida da Luena, falou, vamos casar, pronto, ajeitou as coisas. E é difícil você encontrar pessoas assim hoje. E Samuca, isso é um dos motivos de que a nossa amizade é tão legal, sabia? É um dos motivos da nossa amizade ser tão legal. Eu ver o seu caráter e falar, pronto, esse cara é uma pessoa que eu quero do meu lado. Esse cara é um servo de Deus que vai me alavancar também. Porque, querendo ou não, eu sou falho, sou muito falho. E como diz Paulo, né? Paulo ele vai dizer, às vezes eu sou o maior dos pecadores. Né? Às vezes não, ele vai falar com toda certeza, né? Eu sou o maior dos pecadores. E eu sei que eu sou o maior dos pecadores. E a convivência com outros santos é que vai me purificando, vai me santificando. E aí, Samuca? A gente vai conhecer um pouquinho do Samuca aqui. Deixa eu voltar as perguntas aqui. E a gente vai... Posso só Opa! deixar um detalhe? Eles tinham esse pensamento porque quando eu comecei a ir na igreja, as minhas vestimentas eram diferenciadas, né? Eu vestia camisa de time e muitas das vezes usava bermuda. Não ia para a igreja de bermuda, mas quando eles me viam, eu estava de bermuda. De boné dentro da igreja? De boné. Não que seja o caso, não quer dizer que o cara seja alguma Sim. coisa, né? Mas, tipo,
o meu modo de viver antigamente fazia com que as pessoas pensavam isso. Só que eu estava no processo de mudança. E graças a Deus, não sou mais quem eu era. Glórias a Deus. Isso é lindo, a gente vê Deus transformar a vida das pessoas. Isso, para você que é crente hoje, ver uma pessoa que antigamente você julgava, porque não é. Gente, a gente precisa entender que não é feio a gente falar que a gente julgou. O ser humano é assim, a nossa mente é programada para julgar. Você vê uma situação, você julga. E não é vergonha você dizer isso, vergonha é você continuar pensando dessa mesma forma, mesmo você vendo todas as situações falando o contrário. Tá bom? Então o julgamento ele é muito comum de nós. A gente precisa tentar ver se aquele nosso julgamento está certo. E foi o que a gente se tornou amigo, né? Que eu vi que não tinha nada a ver, que eu estava totalmente errado. E glória a Deus por isso. E aí, Samuca, eu quero fazer umas perguntas aqui que eu não sei se você vai estar muito afim de responder, tá? Mas eu acho que vai sim. Então, são perguntas que até você mesmo a gente conversando, você já falou. Você comentou aqui sobre a sua mãe, sobre o término, o divórcio da sua mãe e do seu pai. E eu quero te perguntar o seguinte, né? Porque não sei se você acho que você assistiu o primeiro episódio e o Gabriel ele fala sobre o divórcio do pai dele e da mãe dele. E eu até comento sobre o divórcio da minha mãe e do meu pai, só que diferente da mãe dele, do pai dele, minha mãe e meu pai tá separado até hoje, casaram com pessoas diferentes, né? Mas você passou um processo completamente diferente do meu, completamente diferente do Gabriel. E eu queria que você me falasse um pouco. O que esse divórcio ele afetou? Porque você era muito novo quando aconteceu, não era? Sim. Você tinha quantos anos mais ou Em menos? torno de 6, 7 anos, mais ou menos. 6, 7 anos. Nossa, o impacto deve ter sido grande. Porque eu com 20 e alguma coisa, 22, 23, alguma coisa assim, eu senti um impacto tão grande que parecia que a culpa era minha, do divórcio da minha mãe e do meu pai. Só que hoje, graças a Deus, está todo mundo bem resolvido com isso. Agora me diz, porque assim, foi um negócio meio complicado, né? Seu pai e sua mãe divorciou, e aí seu pai pegou a guarda e ainda veio para outro estado. A gente era muito conhecido como os ciganos, né? Que a gente vivia de cidade em cidade. Assim que meu pai se separou da minha mãe, eu não tinha uma clara certeza do que realmente estava acontecendo, né? É claro, agora eu entendo as coisas que aconteciam antigamente e por eu não ter um entendimento naquela época, eu via uma situação como algo meio que normal, porque meu pai, ele sempre cuidou muito bem da gente. Meu pai se esforçava muito, ele chegava do trabalho cansado, que meu pai é pedreiro, para quem não sabe. E meu pai, ele passava o dia trabalhando e as obras que ele mexia lá em Minas Gerais era muito pesado, porque era questão de prédio, coisas bem pesadas. Ele chegava do trabalho cansado, todo sujo, ia buscar a gente na escola, levava a gente para comer alguma coisa, voltava e às vezes meu pai cansado, queria só se jogar no sofá e dormir, e meu pai fazia o quê? Levava a gente para sair, para poder passear. A gente criança, eu lembro até hoje. Esses dias meu irmão até me mandou um vídeo do lugar que a gente brincava, porque eles voltaram para Minas Gerais. E atualmente eles estão na cidade que a gente nasceu. E ele mostrou um vídeo. Cara, e eu vi que meu pai, ele passou por muita coisa, como eu posso dizer, que muitos outros não suportariam. Só que a parte da minha mãe, só depois dos 15 anos, mais ou menos, antes do... Foi com 14 anos, porque com 15 anos ela faleceu. Eu tinha recebido a notícia que ela ia vir visitar a gente, né? Eu não tinha um apego à minha mãe, porque a gente viveu sempre separado, sempre longe, a gente raramente se via, né? Aí minha mãe foi visitar a gente. E naquela época, eu estava tendo um apego muito grande pela minha mãe. E foi a época que ela faleceu. E isso desestruturou totalmente que a gente queria até sair da cidade. Foi, foi, foi algo assim que surpreendeu, Sim. mas de forma errada, né? Forma ruim. Ô Samuel, e contando um pouco aí sobre o seu pai, todas as vezes que a gente conversa sobre o seu pai, eu vejo que você tem seu pai como um herói. É isso mesmo? Sim.
Porque seu pai passou poucas e boas com vocês, né? E nunca deixou a peteca cair. Seu pai é um senhorzinho, muito gente boa. Isso é Meu pai é uma pessoa complicada de convivência, mas é uma pessoa que tem um coração enorme. Isso, tem mesmo. E onde ele passa, ele consegue amizade. Consegue. Nossa, eu gosto daquele senhorzinho, viu? Não chama de velhinho, não, que ele vai me dar uma surra. Ele vai comentar lá se ele assistir. Ô Samuel, então vamos lá. Você já adiantou alguns assuntos aqui. E aí, das outras coisas que eu queria, das outras perguntas que eu queria fazer é sobre a morte da sua mãe. No que você acha que a morte da sua mãe e a separação do seu pai afetou em você em questão assim? Porque sua mãe, ela ia na igreja, né? Eu não sei se ela era crente, porque você também não sabia, né? Era? Era. Amém. Acho que você não tinha contado ainda, né? Não. Então, sua mãe era crente também, seu pai também era, né? Mas Era de berço como você evangélico disse, também. ele acabou se afastando, né? Por causa da dificuldade, cuidar de vocês, né? Ser pai solteiro, ó. Ser pai sozinho, né? Não vou falar solo não, que eu odeio essa palavra. Seu pai era sozinho, era só vocês três, né? 2 meninos e uma menina, Isso. que é complicadíssimo. 2 meninos já era difícil, imagina 2 meninos e uma menina, né? Ver toda a particularidade de cada um e mesmo assim conseguir cuidar. E eu vejo que tanto você, seus irmãos, todos eles cuidam bem do seu pai, se preocupam bem com o seu pai e têm a mesma visão que você tem do seu pai, que é o herói que salvou vocês, que cuidou de vocês, não sua mãe não fosse. Mas tudo isso que aconteceu, você acha que teve alguma influência em você ficar um tempo longe de Deus? Porque eu lembro de você contar uma história seguinte, você viu uns irmãos da igreja, você... Ixi, sei seu irmão, bora, vamos correr. Nossa. Tipo, a questão disso influenciar não influenciou. Aham. Mas a gente levando a vida errada e não queria saber de igreja. Inclusive, essa história aí foi quando a gente morava num sítio. E bem pra frente tinha uma congregação cristã. Aham. E o pessoal era muito amigo do meu pai. Aí os pastores e os irmãos foram visitar a gente. E é uma planície, a gente consegue ver quem tá chegando. De longe. Eu e meu irmão olhou, aí viu o pessoal de terno vindo. E nós, ó. Eu lembro dele me chamando, a gente foi esconder lá no fundo de casa. E ainda a gente tomou esporro dos pastores, porque tinha uma palavra pra gente, eu já não lembro mais, porque eu era criança, mas tinha uma palavra pra gente e a gente tava fugindo. Fugindo. E a gente não gostava. Ah, mas você era muito criança, meu Deus do céu, tem que ter um pouco de sabedoria pra falar com criança, pelo amor de Deus, né? É. Mas vamos lá, eu acho essa história muito boa. Eu acho essa história muito boa, porque uma época eu e meus irmãos a gente fazia a mesma coisa. Minha avó, porque minha avó, mãe do meu pai, desde que eu me entendo por gente, minha avó ela sempre foi crente, né? E ontem eu tava conversando com ela, eu falei, vó, eu lembro da senhora, eu lembro de chegar na casa da senhora, e aí o quarto dela, a janela do quarto dela fica ali já pra entrada já, aí eu escutava ela orando assim, Senhor, alcança o Paulinho, dá sabedoria, livra da mão do inimigo. E orando, sabe? E orando alto. Aí eu ficava, meu Deus, minha avó tá doida. Eu falei pra ela. Então, essas coisas que você tá falando, eu lembro que eu fazia quase a mesma coisa. Era minha avó, ou qualquer pessoa de igreja chegar, o que eu e meus irmãos faziam? A gente corria pelo fundo. E no fundo de casa era uma cerca que a gente passava correndo, sem brincadeira. A gente passava correndo, pulava assim, ó, saía do outro lado, sem pegar no arame farpado. E nós íamos embora, sabe? Então, quando você fala isso, eu lembro, parece assim, que aconteceu ontem isso, comigo e com meus irmãos. E a gente gostava. É coisa de moleque, gente. É coisa de criança. E aí, Samuca, a gente vai ver que Saulo, né? O interessante é que muito da sua história acaba um pouco, vamos dizer assim, trombando com a história de Paulo, né? Porque assim como eu falei, eu te vi, eu te julguei, e eu falo de mim porque eu não posso falar de ninguém, né? Eu não posso falar o Gabriel fez isso, o fulano fez isso, porque eu não sei, ninguém nunca contou, né? Eu que acho que fui o único que falei alguma coisa. Mais um. Ah, falaram também? Falaram. Então não fala quem que é, não, senão vai comentar lá. Não, mas calma aí. Vai ficar bravo. Mas eu realmente te julguei. E a gente vai ver que Paulo ele vai ser julgado também, né? Sim. A gente vai ver que Jesus fala com um Barnabé. Isso, Barnabé.
Jesus fala com Barnabé em visão, num sonho, né? Fala, Barnabé, ó, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, e vai ter um homem lá chamado Saulo, e eu quero que você ore por ele, porque ele está cego, né? Porque para mim ele é uma ferramenta. E aí, Barnabé, ô Jesus, Não é esse que persegue aí? não é esse aí que estão perseguindo na igreja? Ele fez a mesma coisa que eu, julgou. Porque ele vai falar o seguinte para Jesus: Senhor, tem escutado da boca de outras pessoas que esse Saulo é o que vem com cartas dos judeus para nos matar, para matar os seus servos. E Jesus vai falar: cabe a mim o que for. Cabe a mim, ó. Jesus vai falar para ele: Barnabé, vai, faz o que eu estou te falando, porque agora ele vai saber o que é sofrer pelo meu nome. E a gente errou, é Ananias. Ananias, ó. Ananias. Barnabé veio depois. Verdade. Foi o discípulo que... Isso, verdade, que vai junto com Saulo. Ó, já tô confundindo as histórias, os nomes, né? Ele pegando Moisés e colocando na arca. Essa é boa. E aí, Ananias vai falar essas coisas para Jesus. Jesus vai falar: vai lá e faz, porque agora cabe a ele saber como que é sofrer e se alegrar no sofrimento, né? Ele depois é para mim um vaso escolhido. E aí a gente vai ver muito depois Paulo falando, né, escrevendo cartas a Roma, a Tito, a Timóteo, e ele vai dizer várias e várias vezes que ele sofreu tudo e que tudo isso para ele é como um regozijo na presença do Senhor, porque ele tem alegria no sofrimento, porque ele sabe que é na fraqueza dele que Deus faz força, né? A gente vai ver um navio naufragando e ele salvando as pessoas. O detalhe, ele naufragando porque ele estava sendo preso, ele estava sendo levado para Roma para morrer, né? E assim como Saulo foi julgado, eu te julguei. Aí eu quero te dizer, Samuel, te perguntar o seguinte: as pessoas te julgaram, né? É fato que as pessoas te julgaram. E você sentiu vamos dizer assim, alguma repulsa das pessoas quando você tentou se aproximar? Cara, pior que não. Não, né? Não. Você sentiu que as pessoas te abraçaram? Olha, quando eu me converti, quando eu realmente me converti, que Sim. eu até me batizei, a família da minha esposa me acolheu super bem. O pastor, todo mundo da igreja me acolheu muito bem. Por mais que nem todos tivessem a mesma visão, muitos me acolheram muito bem e, cara, eu não tenho o que reclamar. Cuidado de você. Isso é maravilhoso, porque a igreja de Cristo ela deve ser isso, né, o Samuel? Mesmo as pessoas te julgando, são cristãos e precisam cuidar de você, porque agora você está começando a caminhada. Isso que é bonito no cristianismo. Samuel, eu acho interessante, né, quando a gente estava conversando no WhatsApp, eu lembro que você falou o seguinte, que em tudo que você passou, você sabe que Deus sempre supriu a necessidade, nunca deixou faltar nada, né? E aí eu quero te perguntar qual que foi, se você quiser contar, se você lembra na verdade, qual que foi a situação que você olha e fala assim, cara, foi a mão de Deus ali naquela situação. Teve algum momento que aconteceu isso e você falou, cara, isso aqui foi realmente a mão de Deus? Cara, teve vários momentos, principalmente quando eu morava com meu pai, que as coisas sempre foram difíceis, porque ele cuidava de nós três e só ele trazia o sustento, né? Uhum. Aí teve várias vezes que a gente passou por dificuldades, aconteceram diversos problemas que é algo familiar, mas, cara, Deus nunca deixou faltar o alimento. Até depois que eu casei mesmo, teve uma época que eu fiquei desempregado. E nessa época que eu fiquei desempregado, eu vi a mão de Deus, porque eu não sou, você deve ter percebido isso. A gente tem uma certa amizade e eu não tenho a facilidade de me abrir com as pessoas. Sim. Você já ficou até bravo com isso Sim. já, porque eu tenho essa dificuldade. Tipo, eu não falava pra ninguém que tava passando dificuldade. E mesmo assim a provisão chegava. E eu via que era a mão de Deus, porque eu não falava nada. E minha esposa também não falava. Por mais que na época só ela que estava trabalhando, Deus nunca deixou faltar o pão, cara. Glória a Deus. E isso é maravilhoso. A gente vê que mesmo não merecendo, Deus cuidava da gente. Ô Samuel, uma coisa que eu queria ter perguntado antes é a morte da sua mãe. Eu até perguntei se você acha que fez com que você se afastasse, mas agora eu quero perguntar outra coisa. Você acha que toda a experiência que você teve foi algo que te impulsionou para Deus? Porque depois
Cara, você teve uma conversão assombrosa, sinceramente. Pra mim foi assombrosa, porque eu lembro que a minha conversão, ela foi gradual. E sinceramente, não é porque eu não tinha vontade, não. Cara, todo dia que eu entrava na igreja, eu chorava na presença de Deus. Chorava de soluçar. Mas quando eu saía da igreja, eu voltava a todos os meus velhos hábitos. Já falei em vários podcasts aqui, né? Vocês, como meus amigos também sabem, sei, o Gabriel, o, o Vitor, que veio aqui também no episódio que a gente gravou. E a minha conversão, cara, foi uma conversão assim que tinha dia que eu falava, cara, eu sou um crente safado, né? Com todo perdão a palavra pra quem tá assistindo aí, mas sou um crente safado que Jesus olha lá de cima e fala, vixe, de novo esse orando pra mim, né? E quando eu vi a sua conversão, que foi outro tapa na minha cara, eu falei, cara, que conversão assombrosa. Então minha pergunta é, você acha que toda a experiência, a perca da sua mãe, a, a idade do seu pai chegando, você acha que tudo isso impulsionou você a querer conhecer Jesus de verdade? Porque até então você não conhecia Jesus. Você Não, era só de ouvir de falar ouvir falar. e ir obrigado para a igreja. Inclusive, um detalhe na morte da minha mãe, que um dia antes dela falecer, que ela faleceu na madrugada, ela tinha chamado eu e meus irmãos pra gente ir pra igreja, né? E naquela época, naquela cidade, a gente nunca tinha ido em nenhuma igreja sequer lá. E ela chamou a gente pra ir pra igreja e eu falei, tá bom, mãe, a gente vai sim. Fazia um tempinho que a gente não via ela. E realmente, deu aquela vontade de ir. Só que no outro dia, com a morte dela, inclusive ela morreu do lado da minha irmã, dormindo. E aí eu simplesmente deixei, eu não tive mais, isso nem passou sequer pela minha cabeça. Só que alguns hábitos do meu pai em si, com o tempo foi surgindo o efeito, porque você estava falando da sua avó, né, que ela orava sempre alto e tal. Inclusive, na antiga casa do meu pai, antes dele mudar, era um edículo. O nosso quarto era dividido, só que muito facilmente a gente escutava o que estava acontecendo do outro lado. E toda a minha vida eu lembro de eu dar bênção pro meu pai, dar um beijo no rosto dele, ir deitar para dormir e eu escutar ele orando. E ele sempre pedia para Deus alcançar a gente. Por mais que ele não frequentasse a igreja, meu pai, ele tem uma vida de oração. Meu irmão, ele sempre teve uma vida de oração também. Eu acho isso muito bonito, meu irmão. E isso, eu acho que isso que impulsionou, cara. Porque por mais que não fosse imediato, foi com o tempo que eu percebi que eu devia voltar para Deus. Antes mesmo de eu conhecer a Luena, eu tinha até falado pro meu irmão. Eu não lembro se eu falei para ele ou se eu falei por falar. E caramba, bicho, precisava voltar pra igreja, né? Aí, logo depois eu conheci a Luena e inclusive o rapaz que tava ajudando, né? Ele falou, ó, mas ela vai na igreja, você vai ter que ir? Eu falei, eu tenho que tomar vergonha na minha cara e voltar pra igreja mesmo, então já vai ser uma ajuda já, então. Aí eu acho que foi isso, cara. Foi isso. Foi toda a experiência, né, Sim, que te impulsionou. Eu lembro de você contar isso daí da sua mãe, mas eu não lembrava que vocês estavam junto com ela no dia que ela morreu. tava, cara. Inclusive, naquela época, meus irmãos, eu acho que teve o período de luto, Sim. só que eu sempre fui um cara exemplar na escola. Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar, eu não bagunçava na sala, meu pai nunca teve que se preocupar com reclamação. Só que naquela época, na morte da minha mãe, é uma coisa que nem meus irmãos sabem. Eu tô falando aqui. Eu tive um certo estágio de depressão, porque eu passei a deixar as coisas de lado e, cara, me desanimou completamente, porque eu chegava em casa e a gente olhava pro quarto da minha irmã, a gente via a cena da minha mãe na cama, né? E isso traumatizou demais a gente, cara. O luto é complicado que cada um ele tem uma Uma forma forma de de lidar com a morte, né? lidar com a morte. E aí, cara, é um negócio triste, viu? E quando a gente não sabe lidar, a Uhum. gente acaba entrando numa depressão aí. E graças a Deus que não foi profunda a sua depressão, Sim, viu? graças a Deus. Ô Samuel, e falando sobre vamos dizer assim, o afastamento, né? O deixar de ir na igreja do seu pai,
Você acha que foi gradativo ou foi algo assim que de repente ele falou assim, não, não vou mais? Cara, pelo que o meu pai contava, ele via o nosso cansaço na igreja, Uhum. aí foi meio que gradativo, só que ele via a gente chegar, porque a gente tinha a rotina cansada, como eu já Uhum. tinha falado. Nosso cansaço na igreja, a gente vivia dormindo, era o culto inteiro. Na hora que a gente chegava, a gente deitava no banco de madeira e a gente capotava, não aguentava. Aí meu pai simplesmente deixou de ir. É mais pela necessidade, né? Sim, Necessidade. Aí o deixar de ir acabou virando uma rotina que sim. E é não, sempre assim, não tinha quando a pessoa necessidade deixa mais. de ir, é sempre a rotina. Vou perguntar um negócio pra você. Algum momento, você falou sobre uma depressão que você acabou passando. Mas algum momento antes ou até depois dessa depressão, você se sentiu sozinho? Antes, por exemplo, antes de acontecer o que aconteceu com sua mãe. Depois, depois que você já tinha vivido todo o luto, né? Passar tudo que você passou, algum momento, mesmo ali, aquela casa, 4 pessoas, né? Você, seu irmão, sua irmã, seu pai. Se algum momento você se sentiu sozinho? Cara, é algo um tanto quanto complicado, porque eu nunca tive essa visão de sempre estar sozinho, né? Uhum. Mas eu já tinha comentado com você a minha dificuldade de conversar, né? Sim. Então, até com meu pai mesmo, eu sempre tive dificuldade de conversar, então é uma coisa que eu sempre tive que. Sempre passei tudo em silêncio. Não conversava muito. Então você não se sentia sozinho, mas você não se sentia visto, vamos dizer Sim. assim. Porque você não conseguia se comunicar, você acabava achando que não se sentia visto. Por que que eu te pergunto isso? Eu lembro, ô Samuel, que eu com 16 anos eu me batizei, né? O Vitor, quem assistiu aí o episódio, se eu não me engano, o nome é Vícios Escondidos, né, vida? É, Mais ou menos isso, né? é Vício isso mesmo. Escondido. E o Vitor, a gente batizou junto e tal, mas aí teve um momento que eu me afastei. Eu me afastei e aí comecei a procurar mais as amizades do mundo, comecei a sair mais, né? Isso quando eu completei 18 anos. Comecei a sair mais, aí eu comecei a beber porque eu não bebia, e eu comecei a ir pra festa, não ia. Aliás, nunca gostei de festa, nunca gostei de tumulto. Mas, por causa de amizade, né? É aquela, né? Os maus costumes corrompem. Então, eu não tinha vontade nenhuma, mas eu ia por causa das amizades. E aí, cara, eu lembro de estar parado e meus amigos estar lá, bebendo, curtindo, e brincando, e não sei o que, não sei o que. E eu parava assim no canto, eu ficava olhando assim, sabe? Eu via passando, sabe aqueles vídeos onde o cara tá parado e tudo em volta dele tá se movimentando muito rápido? Eu me sentia daquela forma. E eu falava assim, velho, eu tô sozinho aqui, cara. Eu pensava isso, tô sozinho aqui, não tem ninguém da minha família, ninguém que eu amo. Eu ficava com aquilo na cabeça, mas aí no outro dia eu voltava junto com eles. E aí, por isso que eu te perguntei se você se sentia sozinho, porque às vezes você tá num lugar onde você tem muita gente, mas você se sente sozinho. Eu sou mais velho de 4 irmãos e, falar a verdade, né? Eu amo meus irmãos, né? A gente tem um bom relacionamento hoje. Provavelmente eles vão assistir esse podcast aqui, mas eu sempre me senti sozinho. Sempre me senti sozinho, até mesmo dentro de casa. Porque a atenção é sempre. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu entendo isso, não é culpa de ninguém. Só que na época eu não entendia, porque eu era o mais velho, aí a atenção era sempre dos mais novos. Sempre Sempre. isso assim. E todo mundo era mais novo que eu. E aí eu acabava ficando de lado, jogado de lado. É, então eu acabava me sentindo sozinho. Então por isso que eu te perguntei se é o mais velho, né? É que na verdade você e o Daniel são gêmeos, São né? gêmeos. Ele é mais velho 1 minuto, um Um segundo, minuto? alguma coisa assim. Olha, rapaz. Então ele é mais velho. É. Então, às vezes, eu perguntei porque às vezes você se sentia sozinho também. Porque, cara, querendo ou não, a atenção acaba ficando com os outros irmãos. Ô Samuca, em algum determinado momento você tomou alguma decisão muito importante? Calma aí. Marca ele pra mim aqui. Vou fazer um monte de picadas, viu?
Ah, tá. Ô, Samuca, você comentou aqui que você decidiu, né? Você falou assim, eu preciso voltar para Cristo, né? Eu preciso voltar para a igreja. E engraçado que você já sentia essa necessidade mesmo sendo que você, mesmo com a visão de que você ia na igreja quando você era criança, né? Então, não necessariamente você conheceu a Cristo e não necessariamente você deveria ter o sentimento de, oh, eu preciso voltar para Cristo, né? E aí você pensou, poxa, eu preciso voltar para Cristo. O que você acha que levou a você a chegar nesse momento aí? Porque você já teve o pensamento antes de conhecer a Luena, né? E aí, quando você conhece a Luena, você fala assim: opa, achei o meu pontapé que eu vou tomar a decisão de vez, né? Sim. Samuca, tudo que passou na sua vida, a sua conversão, você acha que antes da sua conversão, tudo que aconteceu, Deus já estava trabalhando e preparando seu coração para você se voltar para Ele? Creio que sim, cara. É. Sim, porque por mais que a gente não sentia aquela necessidade de estar na igreja, a gente sempre teve a visão que Deus sempre esteve com a gente, sabe? E tudo que acontecia na nossa vida, por mais difícil que seja, mais traumatizante ou mais aleatório que seja, eu vi que Deus preparou a gente, sabe? Tava até conversando com meu irmão esses dias. A gente não é merecedor de nada, cara, de nada. Porque a gente é falho, a gente é pecador. E a gente vê que o nosso hoje é totalmente diferente do que aquilo que a gente projetava pra gente. Porque eu me pergunto, cara, se Cristo não tivesse me reencontrado, onde estaria hoje, cara? Eu conversando com meu irmão, ele agradecendo pelas coisas que tem hoje, porque muito tempo atrás a gente não teria condição de ter, e hoje a gente tem. E nem tanto é sobre o bem material, é pela provisão de Deus. E tipo, o nunca faltar o pão na nossa mesa, e por mais que a gente passasse dificuldade, a gente sempre estava unido, acho que isso preparou a gente para esse momento, sabe? Glória a Deus. E é lindo, né? Depois que você passa toda a turbulência, porque assim, a pessoa se converte, a pessoa levanta a mão, né? Voltando pro tema aqui, depois de Damasco. A pessoa vai lá, levanta a mão, olha, aceitei Jesus, ai que lindo. Aí o pastor, né, fala sempre aquela mesma coisa. Olha, irmãos, o céu entra em festa quando uma alma se arrepende dos seus pecados. E é muito lindo, tá? Eu não tô falando que contra nada disso, não. Eu gosto muito. Isso é incentiva, traz as pessoas, né? E fazem as pessoas conhecer a Cristo. Só que existe um depois de Damasco. Sim. E aí, depois de Damasco, o que você vai fazer depois de Damasco? Porque Então, tem coisas. é porque tem gente que acha que quando se converte vai ser um mar de rosa. Não, vai ser. E detalhe, tem pessoas que quando se converte, aí que sente a pancada, porque vem a pancada de todas as consequências Sim. de tudo que vinha fazendo. Aí a pessoa fica, ai, eu vou desistir porque é só eu vim querer melhorar minha vida, as coisas. Mas lógico, meu filho, você tá achando que vai ter uma ação, não vai ter uma reação? Newton, que não era crente, sabia disso. Toda ação tem uma reação. Então você viveu a sua vida de toda a forma que você queria. E pelo amor de Deus, não estou aqui para julgar ninguém, não. Quem sou eu para ficar julgando? Mas eu quero que você entenda assim como eu entendi, assim como Samuel entendeu. Vai vir as pancadas. Vai vir. Aí vem o julgamento. Qual que vai ser a sua posição agora depois de Damasco? É porque a gente passa a vida inteira da gente seguindo uma vida fora dos caminhos de Deus e todo problema que a gente faz, a gente vai jogando debaixo do tapete. Aí quando chega Jesus na nossa vida e ele decide transformar a nossa vida, a gente se permite que ele faça isso na nossa vida, aí começa a sair tudo aquilo. As consequências dos nossos atos, as escolhas erradas que a gente fazia na infância ou Começa a vir. na nossa adolescência, aí começa a vir. Aí a gente quer fazer o quê? Colocar a culpa em Deus. E esse é o nosso pior erro, cara. Porque Deus não é culpado das consequências daquilo que a gente faz. Muito pelo contrário, ele ainda é misericordioso. Porque se viesse tudo de uma vez, Você não ia aguentar a pancada. E é não. interessante isso, porque a gente vai ver assim, que Saulo, ele começa
a sentir as pancadas, né? Sim. Só que o texto que a gente leu, versículo 22, ele vai dizer: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundiu os judeus. Aqui não é o que a gente costuma dizer aí para cima e para baixo. Ai, Jesus usa os que são para os que não são para confundir os que são. Não é essa coisinha bobinha que a gente fica falando aí, que é frasezinha de colocar em Instagram e Facebook. Não, que agora nem usa mais Facebook, né? Só idoso que nem eu que usa. Nem uso mais. Mas não é esse termo que a gente usa hoje. É realmente ele se fortalecia. Ele se enchia da graça porque ele sabia e ele mostrava, porque o texto vai dizer aqui depois, ó, demonstrando que Jesus é o Cristo. Por quê? Porque ele pregava, ele trazia a palavra, ele trazia o evangelho que ele estava julgando, que ele estava perseguindo. Só que ele vai receber pancadas. Sim. Várias e várias pessoas vão continuar jogando na cara dele. Ué, não é você o que perseguia? Não é você que está tentando matar a gente? Vai ter momentos que as pessoas não vão querer ouvir a pregação dele porque vão falar: esse cara, ele tá armando alguma coisa, ele vai matar a gente enquanto a gente parar para ouvir. É tanto que Barnabé, ele se levanta para poder mostrar o contrário, né? Porque Perfeito. antes da conversão de Saulo, o que acontecia? Ele perseguia a igreja e aquilo foi se tornando uma consequência para a vida dele. Porque ele mostrava isso para as pessoas, que ele perseguia a igreja e ele odiava aquilo. Então ele perseguia com todas as forças dele e era perseguição de morte. Aí o que acontece? Ele indo para Damasco, ele contempla a glória de Jesus Cristo ressurreto e a partir daquele momento em que ele chega em Damasco, que ele estava cego e que Deus envia Ananias para curar ele, aí chega naquele momento, a partir dali que ele começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, ele já começa a ser perseguido e a ser contrariado pelos próprios judeus, porque era um cara que perseguia a igreja. Sim. E contrariar ele, né? Sim. Eu gosto muito de uma visão do Hernandes Dias Lopes, né? Tô até com um livro ali, A Teologia de Paulo. É muito interessante porque ele já começa trazendo um ponto de vista do seguinte: Paulo, ele provavelmente, tá? Ele não está afirmando, mas provavelmente Paulo ele era muito soberbo. Por quê? Porque Paulo era inteligentíssimo. Paulo era inteligentíssimo, estudou aos pés de Gamaliel. Só que Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte, que esse espinho na carne de Paulo, que provavelmente era a soberba, é o que vai pegar muito com ele, porque a gente vai ver em vários e vários momentos Paulo ter que se reafirmar. Agora você, todos os dias ter que dizer, eu sou crente, alguém olhar para você e falar assim, será? Será que é crente mesmo? Nossa, sério? Nem sabia. Nossa, você crente? É tipo isso. Pensa, todos os dias você tem que fazer isso. Meu amigo, você pode até não ser soberbo, tá? Porque às vezes isso incomoda mesmo, mas incomoda. Você pode até não ser soberbo, mas é um negócio que te incomoda, né? Recentemente eu dando um treinamento, e aí eu fui ministrar uma palavra, eu escutei do cara assim, nunca imaginei que você seria crente. Aí eu falei, por quê? Sempre esses Eu comentários. dei risada, né? Falei, por que você nunca imaginou? Ele falou assim, não, que você não tem aparência de crente. Nossa, o crente tem aparência. Mas como assim? Qual que é a aparência de crente? Não, crente anda com roupa larga, com terno e gravatado. terno e gravata, com cabelo muitas vezes mal feito, não tem barba, ou tem barba, mas não é feita. Aí eu nunca vi nada na Bíblia falando essas coisas não, que eu tinha que andar dessa forma não. A Bíblia fala que a gente tem que ser modesto. Aí o cara, beleza, o cara não quis dar atenção, né? Ou seja, pessoa que está com o coração endurecido, né? E aí você imagina, Paulo ter que ouvir isso várias e várias vezes, ter que se reafirmar várias e várias vezes, né? Até o ponto dele dizer, não, eu sou o maior dos pecadores. Acho que ele mesmo aceitou, né? Falou assim, eu sou só o maior dos pecadores e tá tudo certo, vamos embora, vamos continuar pregando, porque quem tem que crescer não sou eu não, é Cristo mesmo. Ô Samuca, eu quero te perguntar um negócio. Algum momento você parou para pensar assim, rapaz,
E se eu não tivesse aceitado Jesus? E se eu não tivesse voltado? E se eu não tivesse sentido a vontade ou escutado a voz de Cristo me chamando de volta? Aonde eu estaria hoje? Porque eu já pensei, tá? Não posso ser Cara, hipócrita, eu já pensei várias vezes e sinceramente, hoje, né? Hoje eu não teria a esposa que eu tenho, não teria o lindo filho que eu tenho, né? Maravilhoso. Realmente não estaria na presença de Deus. Eu acho que hoje eu estaria, eu não, meus pais estariam chorando por mim. Porque eu, sinceramente, nunca fui boa pessoa, não. Cristo que começou a moldar a minha vida. Mas e você, Samu, já parou para pensar nisso? já, e não faz muito tempo que eu parei pra pensar nisso não, cara. É, com certeza, eu não estaria casado, porque a minha visão era casar só depois dos 40, e olha lá. E não teria nada do que eu tenho hoje, as amizades excelentes que eu tenho hoje, eu não teria. Provavelmente eu estaria com a vida perdida. Claro que meu pai me deu uma educação muito boa, meu pai sempre tentou afastar a gente das coisas erradas, mas, inclusive, antes da. Acho que foi logo após o falecimento da minha mãe. Eu saía com os amigos, meu pai nem sabe disso. Eu saía com os amigos, a gente bebia, enchia a cara lá. Eu voltava pra casa, eu fingia que tava tudo normal, ia dormir. Acordava ruim. E, tipo, com certeza eu teria sido corrompido pelas más amizades, porque eu me deixava levar muito por isso, né? Cara, a gente não é nada sem Cristo, cara. Não é nada, Estaria no pó, né? estaria no pó, trabalhando para sobreviver, né? Porque hoje, por mais que a gente fale assim, ó, o trabalho é difícil, o salário não é muito alto, mas a gente vê a provisão de Deus em tudo, né? Sim, A gente não... É engraçado, né? A gente vê as pessoas lá fora reclamando, porque meu salário. A pessoa ganha 10 mil, a pessoa não consegue pagar uma casa, a pessoa não consegue pagar uma casa, cara. Não consegue. Não consegue pagar um carro, não, não consegue nada, mas tá sempre embalado, sempre não sei o quê, sempre sim. não sei o quê, sempre torrando. E a gente tem casa, a gente tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá com veículo, né? A gente tá construindo nossos sonhos. E aí a pessoa lá fora. E isso é até algo que eu tenho percebido muito depois que eu mudei de trabalho, né? Porque, querendo ou não, agora eu entro nas casas, né? Então, eu vejo muito isso, cara. O que que é a pessoa sem Deus? Você entra em alguns tipos de ambientes que, cara, você vê nitidamente que não tem a presença de Deus, porque a pessoa leva uma vida conturbada, depende muitas das vezes não que isso seja um problema, mas ela tem força, condição para trabalhar e trazer uma condição melhor para a família, mas ela prefere viver na miséria e dependendo de governo. De E, auxílio. cara, isso a gente vê muito que aí você entra nas casas, aí as crianças jogadas às traças, aí é a mãe desestruturada, a família é toda bagunçada e você não vê, cara, tipo, as coisas que a gente vê hoje em dia Uhum. no nosso meio, cara. E isso eu fico abismado, eu fico me perguntando como é que consegue, cara. Mas é aquilo, muitas das vezes a gente tá cego Uhum. espiritualmente, a gente não vê as coisas. E quando Deus entra na nossa vida, aí Ele tira as escamas dos nossos olhos e a gente consegue ver coisas que antigamente a gente não via. Por Perfeito. exemplo, hoje mesmo eu não conseguiria viver numa casa imunda, cara. Eu não conseguiria. Eu também não. E tipo, o pastor já tinha até comentado sobre isso uma vez na igreja, que quando a gente está com a vida conturbada e não tem Deus na nossa vida, até o ambiente que a gente mora Reflete isso. reflete isso. Uhum. Reflete muito isso. E eu vejo muito isso, cara. Perfeito. Eu acho interessante isso porque a gente vai ver o que Deus vai fazer com Saulo, né? Saulo fica cego, cego. Sim, E aí a gente vai ver que quando Ananias ora por ele, a cegueira ela sai, mas tem umas versões que vai dizer que é como se fosse uma escama que sim. saiu dos olhos de Saulo. É muito interessante isso. E aí Saulo começa a ver, porque agora ele não vê mais como ele via antes. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui não é conjectura, não. Isso aqui é a palavra falando que quando o Ananias ora por ele, ele começa a ver, mas como se saísse escamas dos olhos dele. Agora ele não vê mais como ele via antes. Sim. Antes ele via que ele precisava acabar com aquela seita. Hoje ele vê que ele precisa continuar o ministério de Jesus Cristo. Olha, que É coisa totalmente linda. diferente. Então, completamente. E E aí, quando a gente está nessa vida,
Um exemplo do que você falou quando seu pai e sua mãe divorciaram. Eu lembro, né? Meu pai e minha mãe viviam numa briga, menino do céu. Uma briga que eu pensava assim, por que não larga logo? Por que não larga logo? Larga de vez, acaba com esse problema, porque eu achava que o problema ia acabar, porque era comum. Todos os meus amigos, os pais eram divorciados. Era um negócio comum. E agora, em Cristo, eu não consigo mais achar isso comum. Sim. Largar aqui, casar ali, larga aqui, casa ali, e fica assim, ó. Casa e larga, como se fosse uma roupa. Hoje eu não quero mais essa aqui Não não. me serve mais, Não, né? não me serve não, vou trocar, vou vestir outra. Pelo amor de Deus. Então, hoje eu já não consigo achar mais normal isso. Não consigo, né? Sim. E aí a gente precisa entender que Cristo, quando ele entra na nossa vida, muda completamente até a nossa visão. O Samuel, continuando nessa linha de raciocínio, quando a gente fala do nosso passado, a gente fala o seguinte, né? Existe um exemplo, existe um Paulo do velho, no caso eu, né? Não o Paulo da Bíblia, um Paulo, apresentador, o Paulo do Antigo Testamento e o Paulo do Novo Testamento. E na minha visão, Samuel, eu tenho claramente o que é o Paulo do Antigo Testamento e o Paulo do Novo Testamento. O Paulo do Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Não, pelo amor de Deus, oxe, vai mexer com a minha namorada, vai mexer com a minha mulher, né? Não, vamos resolver esse negócio aí. E era desse jeito. O Paulo do Novo Testamento é assim, ô Senhor, dá misericórdia, Pai. Você tem isso, você tem Com certeza. uma visão clara de quem era o Samuel antes, no Antigo Testamento, e quem é o Samuel hoje, no Novo Testamento? Se puder falar um pouco pra gente. Cara, o meu eu antigo, eu não aceitava muito desaforo também, não. Tipo, claro, eu sempre tentei me manter na minha, mas totalmente diferente. A visão que a gente tem, principalmente, que nem a gente tava falando, a questão familiar, depois da conversão muda totalmente. Que eu também achava normal esse negócio de separar e isso ser algo totalmente normal. Tanto que até a questão de namoro eu vi isso como algo normal. E hoje em dia eu não consigo ver isso como algo normal. Eu não me imagino longe da minha esposa, separado dela ou com outra mulher, de jeito nenhum. E antigamente isso era algo que a gente muda totalmente a nossa linha de raciocínio e a nossa visão, né, cara? Completamente, né? E sabe o que é importante? Eu acho, né? Pode ser que você está assistindo e fale assim, não, eu não acho isso importante não, mas eu acho que a gente como cristão reformado, transformado, reformado que eu falo não é o reformado que o pessoal fala hoje não, eu sou um cristão reformado, não, calma, o reformado que eu falo eu era uma pessoa quando eu entrei no evangelho e Jesus me reformou, porque reforma, meu Deus do céu, Jesus ele vai nos transformando, a gente entra, pra você ter ideia, eu pensava, né, o seguinte, eu já falei isso pro pastor, no episódio que o pastor gravou sobre a Santa Ceia, eu já falei, eu pensava o seguinte, a pessoa pecou, ela não podia participar da ceia, não. Independente se todo mundo estava sabendo ou não. Não, pecou, não vai participar da ceia e vai ficar um mês sem participar da ceia. Eu pensava isso. E aí, eu lendo a palavra, o pastor me ensinando, né, me instruindo, eu falei, peraí, eu acho que eu estou errado nisso aqui, viu? Porque o que Jesus quer não é que você fique sem tomar ceia, é que você se arrependa. E eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, então eu posso tomar ceia, eu só preciso me arrepender. Sim. E aí a gente tranca o coração quando a gente peca. E eu tinha muito isso. Então Paulo do Velho Testamento, tinha muito isso. Então, a gente como cristão reformado e transformado pela graça e misericórdia de Deus, a gente precisa ter claro o que a gente era, porque a Bíblia vai falar o seguinte, você que está de pé, cuidado para que não caia. E eu acho muito interessante um outro versículo. Eu não lembro se esses versículos estão juntos, tá? É porque vai me surgindo os versículos na cabeça, eu preciso falar para poder. Mas eu lembro de um outro versículo que vai dizer o seguinte: tome cuidado, perdão, lembra-te de onde tropeçaste, para que você, quando passar por lá, não tropece novamente. A Bíblia vai deixar claro, cara, você vai voltar na onde você caiu. Sim. E você precisa tomar cuidado para que você não caia de novo. E aí, é isso que eu tô falando.
a gente precisa ter uma visão clara de quem éramos antes, seja antes do Evangelho, seja no começo do Evangelho e seja agora. Eu preciso ter essa visão clara. Por quê? Porque é assim que eu vou sendo transformado pela palavra de Deus. É assim que eu vou sendo reformado pela palavra de Deus, né? Samuel, quando entrou, era muito engraçado. Samuel quase não falava com a gente, só que foi muito interessante o negócio. A primeira virada do ano que você passou na igreja, lembra? Lembro. Nossa! Os jovens que vão estar assistindo aí, não levem a mal, tá? Eu amo vocês demais. Mas eu e a Poli a gente ficava, meu Deus, a gente tenta aproximar dos jovens, mas os jovens faziam assim, ó, porque até hoje é uma família só, né? Os jovens lá, aí todo mundo ia só pra família deles. E era sempre as panelinhas, né? Isso, era todo mundo só dentro porque eu sei, era dificuldade, muitas vezes dificuldade de fazer amizade, né? A gente tentava, mas parecia que não tinha uma ligação. E o Samuel, tá eu e a Poli tocando violão na virada do ano, né, vida? E aí, a Poli cantando, eu tocando. E aí, só sabia tocar 3 notas também, né? Aí o Samuel chegou do meu lado e falou assim, ô Vaso, o que você tá tocando aí? E aí a gente ficou conversando e tocando violão ali, né? E eu ainda julgando o Samuel, tá? Porque eu não era amigo do Samuel, não. Vou ser hipócrita e mentiroso também, não. Agora que a gente é amigo. E o Samuel chegou do meu lado e foi incrível, porque o Samuel sentou do meu lado pra cantar com a gente. Na hora, começou todos os jovens a sentar em volta da gente. E a gente não tinha um relacionamento ruim com os jovens, não, tá? É dificuldade, culturas, a gente entende isso. Né? Hoje, graças a Deus, são todos uma bênção, não que não eram antes, né? Até hoje tem um vídeo também. Tá no Facebook, na verdade. Eu acho que não tá no YouTube, no Instagram, tá no Facebook. E aí, os jovens juntaram e eu falei, cara, era isso que tava faltando. Alguém que ele se identificasse, porque querendo ou não ser, você é mais próximo da idade deles do que eu e a Poli, né? E que também se identificasse com a gente. E foi isso, o Samuel foi esse elo que fez essa ligação. E foi maravilhoso, porque a partir dali a gente começou a conseguir conversar com esses jovens. A gente conseguiu romper essa barreira. E foi algo que Deus trouxe na vida de Samuel. Por isso que eu acabo te comparando um pouco com Saulo nessa questão aí. Porque você soube trazer, cara, por mais que você ache que você não tem muita habilidade para falar com as pessoas, mas você tem uma habilidade de ganhar as pessoas para si. Não sei se você reparou isso, porque as pessoas chegam, as pessoas se sentem acolhidas por você. Você, a Luena, que é uma bênção, graças a Deus, as pessoas se sentem acolhidas. Quando as pessoas se sentem acolhidas, essas pessoas parecem que enxergam o mundo um pouquinho melhor. Saulo, ele vai fazer isso. As pessoas que não tinham visão da palavra, até mesmo os judeus que se convertem para o cristianismo, se convertem para Jesus, eles começam a pregar ainda as leis de Moisés. E o próprio Paulo, ele faz essa ligação. Calma aí. Agora não existe nem preso, não existe mais escravo, não existe mais pobre, rico, não existe judeu, gentil. Agora todos nós somos um só em Cristo. Maravilhoso. Sim. E você acabou fazendo essa ligação. E eu acho muito interessante isso, porque toda igreja precisa ter alguém que faça essa ligação. Da mesma forma que eu consigo conversar com a maioria dos jovens, trazer uma palavra para a maioria dos jovens, e também consigo para os adultos, porque estou os adultos, os adultos. Parecendo uma criança agora. Os mais de idade, né? As pessoas mais experientes, porque eu tô nesse meio termo. Só que você é o cara que é mais novo, que conseguiu fazer essa ligação que eu não estava conseguindo. Isso é maravilhoso, né? Também estava na família deles, né? Ô Samuel, vamos lá. A gente, quando a gente não conhece a Cristo, eu lembro de um negócio muito de criança, cara, muito de criança. Porque eu também não conhecia a Cristo, mas eu com 5, 6 anos, minha mãe me levava para a igreja. E da mesma forma, né? Me obrigava, e eu ia, acabava dormindo. Quando eu não dormia, eu tava andando embaixo dos bancos, que ainda eram os bancos de madeira. E se minha mãe vacilasse, eu tava sentado no pé do pastor lá no púlpito. Minha mãe vai dar risada depois. E aí, eu não conhecia Cristo. Só que eu lembro de muitas coisas, porque o pastor falava, mas eu não gravava, mas alguma coisa ficava gravada na minha cabeça.
E aí eu lembro de conversar com um amigo meu, sendo deitado na terra de frente de casa, a gente criança, e aí eu falei assim pra ele, não, ele falou assim pra mim, cara, se o arrebatamento acontecesse hoje, ó, criança falando de arrebatamento, nem sabia o que era arrebatamento. Se o arrebatamento acontecesse hoje, o que seria da gente? Será que a gente subiria? E aí não, eu acho assim que se no último segundo, assim, tá quase para acontecer o arrebatamento, eu aceitei Jesus. Jesus me leva. Eu pensava dessa forma. E aí, hoje, vejo que claramente eu estava errado. Mas é coisa de criança, né? Eu olho para isso, eu dou risada porque era coisa fofa de criança. Deus entende isso. Agora, tem coisas que a gente fazia antigamente que a gente achava que agradava a Deus, não tem? Tem alguma coisa que você fazia e você pensava assim, não, eu estou agradando a Deus, isso aqui já está ótimo, eu não preciso fazer muita coisa. Ah, isso é tão, tanto quanto engraçado, porque na minha juventude, eu lembro até hoje o vídeo que eu tinha assistido do Whindersson Nunes. Ele fala, mas para você ter comunhão com Cristo, você não precisa de ir para a igreja. Aí eu, naquela mente fraca, né, falei, pior que é verdade, né? Aí, tipo, eu achava que só ser uma pessoa boa, eu tava agradando a Deus. Mas a gente vê muito isso, que, tipo, você ter aquela vida de você ser uma boa pessoa para as pessoas, você ajudar o próximo, mas não ter uma vida com Cristo, você não agrada Ele. Você não tem comunhão com Ele. E, tipo, era algo que eu tinha em mente, cara. Eu achava que só de eu ser bonzinho, eu já tava agradando a Deus. Fazer o bem, né? Eu gosto muito de Cristo falando o seguinte, até falei isso no último podcast com o Gabriel. Vós, sendo maus, sabem dar boas coisas. Ele não vai falar que a gente é bom. Ele não vai falar que a gente faz o bem. Ele vai falar, sabem dar boas coisas. Ou seja, a nossa justiça que a gente pensa que faz não é corriqueira. É assim, é quando convém, Sim. né? Eu acho muito interessante quando as pessoas falam assim, olha, irmãos, não tô falando que tá errado não, mas a pessoa fala assim, mas quem fica postando as boas ações que tá fazendo e não sei o quê, porque Cristo não se agrada. Não sei não, viu? Eu não sei não, porque vai muito da intenção da pessoa. Sim. Que às vezes a pessoa só quer mostrar uma realidade que tem no nosso mundo, né? Sim, tem muitos missionários que estão lá na África, ou estão no Rio de Janeiro, ou estão em qualquer lugar onde é necessário levar o evangelho, e essas pessoas precisam sim mostrar para nós qual que é a realidade, porque às vezes a gente na nossa vida, a gente não consegue perceber essa realidade dessas pessoas e não consegue ter a compaixão. E aí você falar que isso está sendo usado para se autopromover, quem somos nós para julgar o coração das pessoas? A Bíblia vai dizer que a gente não tem que julgar o coração da pessoa, a intenção da pessoa. A gente precisa julgar o quê? Os frutos. Qual que é o fruto? Ué, o profeta veio aqui e falou alguma coisa? Qual que foi o fruto? Será que aconteceu mesmo? Ué, a gente tem que julgar, é isso, né? Então, quando a gente vê alguma coisa do tipo, a gente não tem que ficar falando mal, porque hoje a internet é isso, né? Não, estou protegido aqui atrás do meu celularzinho, porque eu sou o dono da sabedoria. Não sei se você já viu, mas tem um vídeo que você está pregando lá, e um corte, né? E um bonito lá, que ele não deixou muito claro o que ele queria falar, e ficou jogando palavras ao vento, sabe? Só colocando as coisas assim, dando vírgula. Aí eu fiquei olhando lá e falei... Deu vontade de responder para ele, meu amigo, qual que é a intenção? O que você quis dizer com isso? Porque não tem nada a ver com o que está falando lá, mas tá bom. E aí ele só vai jogar palavras ao vento, por quê? Internet hoje é isso. Sim. É muito fácil de julgar e ficar falando coisas ao vento, porque acha que nunca vai voltar para ele. Eu vejo muito. Não sei se você chegou a ver aquele caso da Cracolândia. Que Sim. o pessoal, para eles, da noite pro dia, tinha sumido todo mundo da Cracolândia. Mas não, era uma igreja que estava indo lá, estava meio que discipulando aqueles viciados que estavam lá e, tipo, estavam convencendo eles para ir para uma casa de recuperação. Aí chegou um momento que aquele lugar estava vazio. Aí o pessoal faz um vídeo daquilo, aí vem os haters da internet, né? Aí vem, os caras não faz nada
e quer atrapalhar quem tá fazendo. Aí Isso. chega e quer falar, se você quer fazer alguma coisa de bem, se você tá gravando e postando, é porque você quer se aparecer. E nem sempre é isso. É o que a gente falou, é pra mostrar a realidade. Sim. Tanto que eu nem sabia dessa Cracolândia. E é desse jeito, a gente precisa sim é, julgar o fruto. Qual que foi o fruto? Né? Porque tem muita coisa que é feita em silêncio, mas não é boa não. Sim, A gente tá vendo aí os casos do Epstein, né? O diário do Epstein, um monte de coisa envolvendo o Epstein que tá estourando agora, né? e a gente não sabe, ninguém sabia de E nada. ninguém sabia de E quem nada. sabia tava guardado as 7 chaves. As 7 chaves. Você entendeu? E aí agora começa a aparecer essas coisas. Então, às vezes, a gente fica julgando demais o ato público, né? E fica comparando com os fariseus, mas às vezes não é. Porque a gente não conhece a intenção, Sim, né? Eu gosto muito de um pastor, do nosso pastor. Nosso pastor, ele fala o seguinte: qual que é o fruto que essa pessoa deu? Porque a gente precisa acompanhar. É isso. A igreja é para isso, para que a gente acompanhe. Foi uma coisa que eu te julguei, mas depois eu comecei a te observar. E aí a nossa amizade chegou, né? Porque eu comecei a te observar, comecei a ver quais eram os frutos, percebi que sim, estava frutificando, estava florescendo. Eu falei, pronto, isso aqui foi uma conversão real. Foi isso que acabou eh, me ajudando a me transformar. Porque, sinceramente, a gente só julga e esquece de olhar pra si. E aí, Samuca? Nunca perguntei se você gosta que chama de Samuca. é amizade, então Pode, né? pode. Eu nunca liguei, não. Samuel, teve algum momento que você pensou assim, cara, eu preciso tomar cuidado com a religiosidade ou você nunca se preocupou com isso? Pior que eu nunca me preocupei, cara. Nunca? Você nunca achou assim que, nossa, velho, eu acho que eu vou me tornar religioso se eu fizer tal coisa? Não, Não. não. Eu sempre me mantive, como eu posso dizer, eu sempre tive pessoas em mente que eu me espelhava, que eu Sim. admirava. Inclusive você é uma dessas pessoas. Glória Que a eu lembro Deus. que quando eu me converti, quando a gente começou a nossa amizade, cara, eu via você tocando violão, você pregando, eu falei, caramba, será que um dia eu vou pregar pelo menos um terço que esse cara prega? Tipo, foi até um dos gatilhos que me impulsionou a aprender o instrumento. Foi através de você. Porque eu lembro que foi até na virada de ano que eu falei, esse ano eu vou aprender algum instrumento. E você me ensinou Foi, a tocar você ia lá violão. em casa. Sim. Aí, tipo, eu sempre tomei cuidado com as minhas atitudes, né? Porque querendo ou não, por mais que a gente não se torne religioso, as nossas consequências, ela reflete muito nas pessoas, né? Muito dos nossos atos, por exemplo, nem eu sempre olhei para você e me espelhava. Eu queria é, aprender coisas com você. Aí, tipo, se você tem uma pessoa que te admira e ela quer meio que seguir seus passos e você acaba tropeçando, você pode acabar refletindo aquilo na pessoa. Então, tipo, eu sempre tomei cuidado com as minhas atitudes. Sim. Eu sempre só tive isso em mente. Agora, religiosidade, Que legal. Você já tinha falado que você se espelhava em mim, mas até hoje eu não sei lidar com isso, viu? Mas isso é que é gostoso, né, cara? É uma amizade que um se espelha no outro sim. porque enxerga Cristo no outro, né? Tem um amigo meu o Antônio, você conheceu, né? O Antônio. Não que eu lembre. Conheceu, ele pregou lá no culto de jovens. Ah, sim. O Antônio, ele é engraçado, que ele fala assim pra mim, rapaz, desde que esse menino se converteu, ele nunca parou, cara. Eu acho que ele falou isso na pregação, não Foi. foi? Não, e ele fala isso pra mim direto. Ele fala, você não para, você chega na igreja, você mexe no som, você vai cantar no grupo de jovens, você canta no grupo de homens, de louvor. Cara, você tá em tudo. Você tá vendo? Aí, Você e literalmente sempre foi fazia assim, tudo, né? sempre foi assim. Agora que eu dou uma acalmada, que eu acho que a idade começou a chegar, eu falei, não, calma aí, deixa eu respirar, né? Mas é interessante. E isso acaba refletindo, né? Então, às vezes, a pessoa tá lá, sentadinha na igreja, lá, quietinha. Às vezes você acha que não tem ninguém se espelhando em você, mas tem, viu? Tem, sempre A tem. pessoa tá lá observando e falando assim, nossa, essa irmã não falta um culto. Olha, esse irmão aqui é, não falta um evento. Ó, esse irmão aqui, sempre que precisa, ele tá ajudando, ele tá
acompanhando. Esse Olha, irmão, essa irmã sabe ouvir a gente, esse irmão sabe ouvir a esse irmão é de gente. É oração. de oração. Então você acha que não tem ninguém te observando? Tem, meu irmão, tem. Sim. E aí a Bíblia fala o seguinte, eu acho muito interessante, porque ontem eu tava trabalhando e uma mulher falou assim pra mim, falando sobre algumas pessoas que não dão exemplo de cristão, né? Não são cristãos verdadeiramente, né? Só usam o nome de cristão. E aí eu falei pra ela o seguinte, mas Paulo vai dizer, e a pessoa que vive dessa forma, ela não leu as cartas de Paulo não, porque Paulo vai dizer, vós sois as cartas que o mundo está lendo. Sim. E o que o mundo está lendo sobre Cristo na sua vida? E eu sempre me preocupei. Por isso que no início da minha conversão, eu ficava tão desanimado comigo mesmo. Eu acabava desviando, acabava saindo da presença de Deus. Por quê? Eu falava, cara, eu sou um péssimo crente. Eu sou um crentinho vagabundo. Se Cristo pudesse me pegar agora, pudesse não, ele pode, né? Mas Se ele me se ele pegasse, me pegasse agora, ia ser chinelado, não era não era na pouco, bunda que não. nem neném, não, era na cara pra ver se eu tomasse vergonha. E aí eu ficava com vergonha, porque eu era um crentinho safado. Eu Sim. lembrava, a palavra de Deus me confrontava. Né? Até hoje a palavra de Deus me confronta. E você tá achando que você não tá sendo visto? Tá, meu irmão, tá. Estão te vendo, as pessoas estão te olhando, as pessoas estão te observando. E as pessoas muitas vezes querem ser crentes como você. Né? As pessoas querem, te olham e falam assim, eu quero um dia ser crente que nem essa pessoa. É por isso que muitas das coisas que acontecem na igreja, muito dos maus pensamentos que o mundo tem sobre a igreja, na grande maioria das vezes é por nossa culpa. Porque, como ele disse, a gente é a carta de Cristo para o mundo. Então as pessoas olham pra gente, aí ela fica olhando. Aí você vai lá, você fala que é crente, vai na igreja só no domingo e durante a semana você fica pecando, você xinga seu colega de trabalho, você faz coisas erradas. Aí o cara vai olhar e fala, mas você não é crente? Aí é sempre aquele papo, né? Se Sim, for para ser crente que nem ele, eu prefiro ficar no mundo. E isso. muitas das vezes isso é culpa da gente, por causa das nossas más atitudes. É claro, ninguém é perfeito. Ninguém é. Mas, tipo, a gente tem que se aproximar cada vez mais de Cristo, porque quanto mais próximo dele, a gente tem uma visão da gente que não é, ah, eu sou perfeito. Não, a gente vai ver o quão falha a gente é. Maravilhoso. Ô Samuel, é, teve algum momento que você se viu longe da graça? Cara, tem momentos assim que, pra falar a verdade, ultimamente, eu tenho, por causa da rotina, eu me olho, cara, e eu falo, cara, eu preciso voltar naquele fervor que eu tinha quando eu me converti, cara. Porque, querendo ou não, a rotina cansa. Aí, às vezes, é muita coisa, é o trabalho, é os problemas que vem no dia a dia. E a gente olha, a gente percebe que a gente não é mais o que a gente deveria ser. E isso acaba, como eu posso dizer, meio que deixando a gente triste consigo mesmo. Porque eu olho pra mim, eu preciso voltar a alguns hábitos que eu tinha antes. E a gente, como cristão, a gente tem que se analisar com isso, cara, porque a rotina, ela vai desgastando a gente e se a gente não se atentar, a gente acaba caindo. E se a gente não tiver uma vida de oração contínua, você vê que Saulo, quando ele se converteu, quando ele teve os olhos fechados por Cristo, quando ele vai para Damasco, você não vê ele parado. Ele estava orando. Ele mantinha uma vida de oração. Sim, E isso que eu acho bonito, cara. A partir daquele momento que, mesmo ele estando cego, ele podia ver aquilo que ele não via antes. sim, E é isso que a gente tem que se atentar muito, cara. Porque senão a gente acaba deixando a vida levar a gente de qualquer maneira. perfeito. E se por um acaso tiver alguém assistindo esse episódio e pensando assim, ah, mas eu já tô longe da graça. O que você tem pra dizer pra essa pessoa? Cara, sendo sincero, eu já pensei isso antes de eu me converter. E não existe nenhum pecado que Deus não possa perdoar, cara. Não existe. Você, quando você tem uma visão dessa, o que você precisa é somente se arrepender dos seus pecados e voltar para os pés de Cristo.
Porque a graça dele alcança qualquer um. Você vê que Saulo, como ele passava a vida dele perseguindo os cristãos, e ele foi alcançado. Você vê que os discípulos em si, muitos deles não eram perfeitos e eles foram alcançados pela graça de Deus. Então, não existe ninguém que esteja longe o suficiente da graça, porque ela alcança qualquer um. E a morte de Cristo é isso, cara. Foi para todos. É de graça, é a graça de Cristo, é o que nos basta. Então, você que às vezes pensa que não tem solução, não existe isso, cara. Não existe. Você só precisa abrir o coração e se entregar para Cristo, que Ele tem o poder para transformar a sua vida. Glórias a Deus. Samuel, eu quero fazer uma brincadeira com você, né? Não é brincadeira de piada nem nada, não. É uma brincadeira assim. Eu vou fazer uma pergunta e você completa, tá? Eu vou ler uma frase e você completa para mim. Então, a frase é o seguinte: meu encontro com Cristo mudou minha vida por quê? E agora você completa ela. Meu encontro com Cristo mudou a minha vida por quê? Porque eu tive os olhos abertos. Glórias a Deus. E se você pudesse, porque agora eu peguei essa mania, não sei se você reparou, o primeiro e segundo episódio eu não tinha. O terceiro, o quarto e os outros, né, começou a ter. Eu peguei essa mania de perguntar o seguinte: se você pudesse resumir a sua vida cristã, a sua vida total e sua vida cristã até agora, qual seria o resumo? Uma frase ou uma palavra? É encontro, só isso. Encontro? Encontro. Cara, que lindo. Então, para finalizar esse podcast, esse episódio, foi muito bom o papo. Quero já agradecer a sua presença, sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil. Você deixou sua esposa lá doente, grávida, né? Parece que tá uma coisa. As grávidas, a mulher descobre que tá grávida, pega uma gripe. É uma coisa, viu? A Poli teve isso, a minha irmã tá com isso. Mas graças a Deus é só uma fase, vamos dizer assim, né? Cuidar certinho, vai passar. Mas eu sei que não é fácil, né? Ainda mais o período da gravidez que ela tá passando é difícil, a gente acabou enfrentando um pouco. Então, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu carinho, tua disponibilidade, o teu esforço, porque eu sei que o seu trabalho não é fácil, né? É um trabalho que exige bastante físico, mentalmente e, né? E tudo um pouco mais. Um pouco mais de paciência. Mas eu queria que você fizesse um fechamento agora, Samuca. Uma palavra que essa pessoa vai ser edificada nessa semana que vai entrar aí. O episódio ele vai sair na segunda-feira, 6 horas da manhã, né? Então, a gente vai ter aí a sua palavra, a palavra de Cristo que veio através de você para a vida das pessoas que vão assistir esse podcast na segunda-feira. E aí, você finalizou seu pensamento, aí você pode fazer uma oração, porque primeira vez você vindo, né, meu amigo? Né? Se fosse a segunda vez, eu ia orar, mas é a primeira vez. No Gabriel, a primeira vez ele orou. Ele orou. Pode assistir lá, rapaz. Tô terminando de assistir, cara, muito podcast. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, né? Eu sou um cara que tem uma dificuldade um pouco quanto grande para poder conversar, né? Para falar, mas eu agradeço. E o que eu quero deixar para todos aqueles que estão assistindo é que não desista, cara. Porque Deus, em tua completa misericórdia, Ele não desiste da gente. Então, por mais que a vida seja difícil, ela não é fácil. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, não é mar de rosas. A vida não vai ser fácil. Vão ter problemas que, se você não tiver firmado na rocha, firmado em Cristo, você corre o risco de cair, mas não desanime. Não deixe que sua fé seja abalada pelos problemas. Não deixe que a rotina do dia a dia, o cansaço, acabe esmorecendo a sua fé. Porque Cristo, Ele sofreu tanto por nós naquele Calvário, e a única coisa que a gente pode fazer é entregar a nossa vida para Ele, porque o nosso sofrimento não se compara ao dele. Ele foi flagelado, ele foi mutilado, ele
foi pendurado naquela cruz, ele sangrou. Cara, não tinha nem sangue mais para ele sangrar. E ele estava lá. E mesmo assim ele não desistiu da gente. Então, permaneça firme, porque a glória de Cristo pode alcançar qualquer um. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, muito obrigado, viu? E você que assistiu até aqui, pelo amor de Deus, vocês não estão comentando. Vocês estão entrando no YouTube, vocês estão entrando no Instagram, vocês não estão comentando. Comenta aí, comenta aí. Transformação. Comenta aí também. Escamas dos olhos. Pra gente saber que você chegou até Pra aqui. gente saber que você assistiu até o final. E aí curte, comenta, compartilha, viu? Porque eu sei que você tem amigo, eu sei que você tem pessoas no seu trabalho que tá passando por dificuldade, que tá querendo conhecer a Cristo, mas as coisas do passado veio nas costas, as coisas do passado tá vindo atrás, tá cobrando e a pessoa não tá tendo força. Essa pessoa precisa. E olha lá, viu? A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que naquele grande dia, Jesus vai falar assim, cadê? Dá suas obras aí. Ah, Paulo, mas não é pelas obras que a gente é salvo. Não, não é não. Mas é pelas obras que eu mostro a qualidade da minha fé. E qual fé que você está tendo? Então pega esse vídeo, manda. Deixa de ser preguiçoso, viu? Deixa de ser preguiçoso. Manda esse vídeo aí, pelo amor de Deus. E agora Samuel vai orar. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Deus, por mais este episódio, Senhor, por ter nos concedido a oportunidade de estar aqui, Pai. Senhor Deus, que o Senhor venha alcançar, Senhor Deus, cada ouvinte, cada um daqueles que estão assistindo esse podcast, Senhor Deus, e que a Tua graça e Teu amor venha alcançar a vida de cada um deles, Pai. E que o Senhor venha derramar a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor Deus. Que a gente venha manter os nossos olhos fixos em Ti, Pai. E que a nossa visão, Senhor Deus, que os nossos olhos sejam abertos, Pai, para contemplar a Tua grandeza e a Tua beleza, Pai. E que a Tua beleza transforme as nossas vidas, Pai, por completo. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado. Fica com a paz do Senhor e uma semana debaixo da graça de Deus. Amém? Amém. Glória.